semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Esta é a palavra do Senhor. Vamos nos prostrar diante do Senhor em oração. Muito obrigado, Senhor, por tua palavra. Foi escrita quase 2000 anos atrás, porém é a tua santa palavra, e como o Senhor muito bem falou, os céus e a terra vão passar, mas a tua palavra não passa. O Senhor tem preservado a mesma a fim de nosso bem. Nós assim rogamos que o Senhor possa usá-la para o nosso bem hoje à noite. Nós rogamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O que nós vamos observar agora no livro de Tito é que a vida da pessoa salva pela graça do Senhor não se limita ao tempo que a gente congrega no domingo, ou mesmo podendo, sendo diligente, chegando na quarta-feira também. A vida em Cristo é muito mais do que isto. A vida em Cristo envolve o todo de nossas vidas. Paulo, neste versículo 1, começa dizendo: tu, porém, fala o que convém a sã doutrina. E com esta conjunção adversativa, porém, Paulo está ligando o que ele vai dizer agora com aquilo que ele já disse antes. Ele vinha falando sobre a questão de que os presbíteros ou pastores deveriam ser homens bem qualificados para pôr a igreja em ordem, e que estes pastores então deveriam fazer calar, aí na parte dos versículos 10 a 16, fazer calar certos homens que estavam lá a ensinar o que é errado. O ensino daquilo que é errado vai produzir sempre vida doentia ou má. Então, em contraste com estes que estavam, por meio dos seus ensinos, promovendo aquilo que nós vimos na quarta-feira passada, no versículo 12, a mentira, a crueldade, feras terríveis, ventres preguiçosos. Nós vimos isto como sendo pessoas que comiam muito e produziam pouco, não tinham diligência no trabalho. E ensino falso produz esse tipo de coisa. E Paulo diz então a Tito: você, em contraste com estes homens com doutrinas falsas, você precisa ensinar, fala o que convém a sã doutrina. Ensinar, então, é uma das funções pastorais. Não é dizer com isto que se limita aos pastores. Nós vamos ver um pouco mais adiante, por exemplo, no versículo 3, onde terminamos: sejam mestras do bem. Mulheres também têm o seu lugar para ensinar. Mas é compreender com isto que nós temos a Bíblia, esse livro aqui, e tem muita coisa aqui dentro. E quanto mais este livro afeta então as nossas vidas,
uma vida mais sadia. Nós vamos ter, e eu digo sadia, não estou falando meramente quanto ao nosso físico ou nossa vida emocional e mental, mas no todo da vida, ela sendo afetada pela palavra, ela vai produzir vida e saúde que glorifica ao Senhor. Ele vai se dirigir então a certos grupos aqui. Primeiramente no versículo 2 aos homens idosos, no versículo 3 às mulheres idosas, que devem ensinar então as jovens a ser casadas, no versículo 4, e aí aos moços ou rapazes, no versículo 6, Tito mesmo cai dentro deste grupo, como também depois ele vai falar aos servos ou aos trabalhadores. Então, a vida em Cristo é transformada e afeta todas essas áreas da nossa vida. Primeiramente, vamos falar só um pouco quanto à questão de idosos e idosas. A verdade é que aqui no Brasil, bem diferente do que era quando eu era jovem, naquele tempo tinha muitas crianças e muitos jovens. Hoje em dia, isso não é mais verdade. O que predomina são pessoas idosas, e nós queremos deixar muito claro aqui que, quanto à palavra de Deus, é importante que a igreja tenha pessoas idosas. Se espera que tenha. Na igreja de Jesus Cristo deve ter pessoas de todas as idades. Se for só idosos, e olha lá que tem um bocado de igrejas hoje em dia que tem só idosos. Se tem só estes, se não alcançar novas pessoas, o que vai acontecer com a igreja? Vai morrer, vai se acabar. Por outro lado, no plano do Senhor, a igreja não é para ser composta meramente de jovens ou recém-casados. Deve incluir todos os grupos. Então, dois versículos em 1 Timóteo capítulo 5, que eu, meditando neste texto, pensei em fazer ligação com isto. Lá diz: honra as viúvas verdadeiramente viúvas, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Se supõe com isto que quando vai chegando a idade, a velhice, algumas coisas vão acontecendo com a pessoa. Não tem mais aquela força para trabalhar que tinha antes. A visão vai ficando mais limitada muitas vezes. Não ouve tão bem quanto ouvia antes. Muitas vezes, quando tem muita gente conversando, eu chamo a pessoa que quer conversar comigo, ou que eu quero conversar com ela, vamos ali mais afastado, para eu poder entender direito. Então, se supõe, em cima deste texto, em 1 Timóteo 5, versículos 3 e 4, que às vezes a mulher viúva
idosa vai precisar de ajuda. E então, como expressão de gratidão, a pessoa que tem a mãe ou a avó que está necessitada, carente, se supõe que a pessoa ajude a cuidar. Afinal de contas, alguém cuidou da gente quando era pequeno. Se não foi a mãe biológica, teve que ter outra pessoa que cuidou, porque senão, abandonando aí o Noah, na idade que ele está, ele ia morrer ligeiro, não é? Nós nascemos dependentes e muitas vezes a gente nem se lembra ou nunca pensa o quanto aquelas pessoas fizeram em nos servir. E Deus diz então que parte daquele 5º mandamento, honra a teu pai e a tua mãe, é que a gente, quando estão necessitados, que a gente cuide, inclusive financeiramente. Honra a teu pai e a tua mãe, se expressa dessa forma, com esse cuidado. Na palavra do Senhor, instrui-nos a importância de respeito pelos idosos, onde, tristemente, nos nossos dias, muitas vezes são desprezadas essas pessoas. Em Levítico capítulo 19, versículo 32, diz: diante das cãs, ou do cabelo branco, em outras palavras, te levantarás e honrarás a presença do ancião, e temerás o Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor. Isso é um contraste grande com a evolução, onde a evolução é propagada nos nossos dias, que os fracos precisam morrer para dar lugar para os fortes. E, aliás, isso seria contrário a, por exemplo, o hospital, que está lá para ajudar quem está doente, né? Quem está fraco. Na evolução, simplesmente é descartável, era para descartar aquela pessoa fraca. A evolução leva à ideia de que se a pessoa não pode contribuir nada economicamente, então é descartável. Em Cristo não é assim. Deus diz que deve cuidar dos idosos. A igreja deve, em amor, fazer isto. Até quando se pensa em emprego, né? Muitas vezes a pessoa que já vai tendo aí uns 45 anos, muitas vezes a pessoa, em termos de trabalho, já encontra dificuldade para encontrar um meio de trabalhar. No plano de Deus, a pessoa idosa deve ter crescido em maturidade, em sabedoria, em maturidade, já passou por muitas experiências, e se essas experiências foram orientadas pela palavra do Senhor, pode-se adquirir muita sabedoria por meio disto. Eliú, por exemplo, em Jó capítulo 32, versículo 6, diz: eu sou jovem e vocês são idosos, por isso me contive, eu não falei, e não dei minha opinião. Ele esperou a sua vez, em vez de
em orgulho, querer falar logo primeiro. Então, a Igreja de Cristo faz bem em ter homens e mulheres idosos, maduros. E Paulo então ensina a Timóteo quanto a este grupo de pessoas. Pessoas que devem amadurecer na fé, pessoas que chegam a poder dizer: eu combati o bom combate, guardei a fé. Nós, como igreja, precisamos alcançar essas pessoas. Talvez às vezes a gente pensa mais em só alcançar os mais novos, porque aí tem muito tempo para dar para o Senhor. Mas se lembra o que eu já disse antes também, que no caso aqui da igreja de Creta, faz pouco tempo que foi fundada, talvez não faça um ano ainda, e mesmo assim eles têm pessoas idosas que devem ser instruídas. Vamos olhar então no versículo 2, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quando se trata então de homem idoso, geralmente nas escrituras nós estamos falando de uma pessoa de uns 60 anos para cima. Paulo fala de si mesmo em 1 Timóteo, em Filemão 9, ele diz: eu, o idoso, e ele já está com mais de 60 anos de idade, né, nesse tempo. Ele também diz em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 1, não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como pai. Com isto, Paulo está dando a entender que o homem idoso ainda vai pecar e ainda vai precisar que pessoas em amor o exortem, mas que seja não feito cruelmente, mas com respeito. A segunda coisa sejam temperantes. Desculpe, a primeira coisa que ele tem aí, os homens idosos devem ser temperantes. Primeiramente, isso envolve então não se embriagar, mas o se embriagar envolve usar em excesso, por exemplo, o vinho. Então, sejam temperantes, envolve a questão de moderação. Ele não é exagerado no que faz. Ele tem aprendido por experiência, por exemplo, que ele desejou algumas coisas que no final de contas, depois de alcançá-las, nem eram tão importantes quanto ele imaginava. E por outro lado, algumas coisas que ele temia de dificuldade lhe fizeram bem, foram proveitosos na vida. Então, ele diz: os idosos devem ser temperantes, devem ser moderados nas suas vidas. Em segundo lugar, ele diz respeitáveis, ou em outras palavras, pessoas dignas de respeito, pessoas sérias. Se você pensar em Ló, me parece que ele faltava isto quando ele avisou lá
se eu entendo direito, talvez os namorados das suas duas filhas, avisando eles, olha, precisa sair daqui, porque Deus vai mandar fogo do céu. A Bíblia diz que eles pensavam que ele estava gracejando. Né? Não é dizer com isso que o homem idoso nunca possa dizer uma brincadeira, mas deve ficar óbvio quando ele está brincando e quando está sério. Então, os homens idosos devem ser respeitáveis. Cabe a gente perguntar como é que a gente se torna respeitável. E, aliás, se, por exemplo, Gabriel, o pastor Adriano não são homens idosos, obviamente, nem o Germán aí, mas deve ficar com essas qualidades em mente, em termos de a procura de caminhar para se tornar isto. E, aliás, essas são qualidades que são importantes para mulheres também, não é? Então, quanto a essa palavra respeitável, como é que a pessoa se torna respeitável? Certamente, uma maneira de se tornar respeitável é respeitar os outros, não é? Respeitar os outros. Eu, caçando essa palavra respeitável, encontrei que em Filipenses capítulo 4 e versículo 8, lá tem essa mesma palavra quanto ao original, onde diz: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é, qual é o segundo? Respeitável. E aí continua dizendo tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, em outras palavras, se eu vou me tornar respeitável, eu preciso estar pensando no que é respeitável. Hoje nós vivemos em dias quando muito do que se passa, mesmo em termos de notícia, não é coisa de respeitável, não. É longe disto. E o próximo, então, é sensatos. Em outras palavras, ele tem discernimento, ele pensa bem antes de agir. E chave em termos de pensar bem envolve primeiramente a humildade. Eu tenho dito antes e digo de novo aqui, uma das coisas que me chocou aqui na Bahia é o quanto pessoas faltam com isso. Você às vezes está num grupo onde digamos, tem 6, 8 pessoas e e é um grupo onde um era para estar falando e o resto ouvindo. E muitas vezes tem 3 ou 4 falando na mesma hora. Não estou dizendo que estando ao redor da mesa, obviamente, eu não estou falando desse tipo de coisa. Eu estou falando de uma reunião onde estão lá com um propósito. E aí tem 3 ou 4 conversando tudo numa hora só. Não é uma expressão de orgulho, de não estar pronto a escutar,
esperar a sua vez. Em Romanos capítulo 12, versículo 3 diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação. Isso é ser sensato, é ter essa humildade de respeitar os outros. Não importa se é homem, se é mulher, não importa se tem muito estudo ou se é analfabeto, e especialmente se nós estamos na frente conduzindo o grupo, é importante que a gente lidere chamando a atenção às pessoas. Espera aí, deixa isso aqui terminar, né? Você está falando demais, talvez a gente precise dizer: você já falou bastante, deixa a oportunidade para outro também. Então, sendo o homem idoso mostrando essas qualidades de temperante, respeitável, sensato, isso vem em contraste com aquilo que geralmente, não estou dizendo sempre, mas muitas vezes o jovem é impetuoso, age sem pensar bem, é instável, está decidido numa coisa hoje, amanhã já é diferente, e imprudente, que não pensa bem. A esperança é que no decorrer do tempo, e especialmente por meio da influência da palavra de Deus, que essas coisas venham sendo mudadas em nossas vidas. Paulo então continua dizendo que estes homens idosos devem serem sadios na fé, no amor, na constância. Quem é sadio não está doente, né? Não está fraco. Essa saúde deve ser demonstrado especialmente dentro de 3 áreas. Primeiramente, ele menciona a fé, né? Eu posso dizer que no passado dos anos, para mim, tem aumentado a minha confiança nesse livro. Quanto mais eu conheço o Senhor, quanto mais eu conheço a palavra do Senhor, mais eu a amo e mais eu confio. Para mim, confiar em homem que muitas vezes é mentiroso, confiar em homem que nunca sabe de tudo, mesmo que se apresenta como que soubesse, o homem se tornando maduro deve ser sadio na fé, confiante no Senhor. Ele já tem visto muitas e experimentado muitas dificuldades na vida, morte de talvez parentes ou amigos, tem visitado os hospitais, tem passado por tempos de doença, e sempre o Senhor se mostrou fiel, né? Ele não se preocupa, porque ele sabe que até aqui o Senhor providenciou o que comer, o que vestir, a casa, e depois de tantos anos o Senhor vai me abandonar? Não. Então, deve ser sadio na fé. Em segundo lugar, sadio também no amor. Amor primeiramente a Deus, amor também ao próximo. Ele não vive amargurado contra a esposa ou amargurado contra outras pessoas.
ele se sacrifica pelo bem de outras pessoas, servindo de coração, de boa vontade. O amor, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4, o amor é o quê? Paciente, né? Então ele é paciente, ele ama mesmo quando não há retorno. Ele não age meramente por sentimento, mas pelo que ele sabe que é certo. Também é bom lembrar aí que o amor é fruto do Espírito, né? Como acho que foi domingo que o pastor Adriano mencionou o fruto do Espírito. A evidência da presença do Espírito até começa com amor. Então, o idoso é para ser sadio no amor. E além disto, também na constância. Isto é, ele persevera, ele não desiste de fazer o bem. Ainda que ninguém esteja lá louvando e dizendo, que pessoa maravilhosa, mesmo que não seja reconhecido, ele sabe que o Senhor está vendo e continua constante, perseverando em fazer o bem. Ele tem sofrido, Jesus disse, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, por conhecer os atributos de Deus e levando isto em conta na sua vida, ele continua confiando no Senhor, mesmo nas horas difíceis. Me chamou a atenção ontem na nossa leitura bíblica que João Batista, quando ele estava preso, não parecia razoável na mente dele que Jesus tendo o poder e ele estando lá preso injustamente, não parecia para ele justo. Será que Jesus é mesmo esse Cristo? Mas se a gente começa a refletir que ele é o Criador e nós não somos Criador. Se ele soube criar a vida, ele sabe bem como deve ser. Ele sabe misturar direitinho as aflições da vida e as alegrias. Então, o homem idoso deve ser estas coisas: respeitável, temperante, sadio na fé, no amor, na constância. E as mulheres idosas também, elas, semelhantemente, elas pecam também, né? Como diz em 1 Timóteo capítulo 5, versículos 1 e 2, não repreendas o homem idoso, antes exorta-o como a pai, as mulheres idosas como a mães. Elas às vezes vão precisar de correção. E aqui, quanto às mulheres, ele especifica algumas qualidades que elas não devem ter, né? Devem ser sérias em seu proceder, no progresso rumo à santificação. A ideia é que essas mulheres vivem
na presença do Senhor, elas devem proceder de maneira não levando a vida na brincadeira. Não é que nunca ri, não é que nunca está alegre, não é isto. Também não devem ser caluniadoras. A palavra aí é diabolos, que 34 vezes no Novo Testamento é traduzido Satanás. E em termos de Satanás, ele é acusador. Ele é acusador. Ele vive a acusar, nos acusar diante do Pai. Então, Paulo está dizendo a mulher não deve ser está envolvido em fofoca maliciosa. É fácil dizer, mas é verdade o que eu estou dizendo. Mas deve se perguntar, é necessário dizer isto? Ainda que verdade sobre uma pessoa. Você está dizendo isso em termos de falar com alguém que vai fazer alguma coisa para ajudar diante daquele pecado? Ou você está falando isto para proteger alguém que provavelmente iria ser prejudicado por aquela pessoa? Talvez só um rápido exemplo quanto a isso. Alguns anos atrás, teve um rapaz que frequentou alguns dos nossos cultos e ele falava comigo quanto a como ele fazia roubos, como ele ajuntava com outras pessoas. E aí sumiu o celular de alguém enquanto estava no culto. Numa situação assim, onde a pessoa podia ser prejudicada, eu julguei próprio avisar a igreja quanto a essa pessoa, para não ser prejudicada por essa pessoa. Não era nem levantando falso, ele mesmo confessava roubar. Talvez as mulheres mais idosas já tinham criado os filhos, não tinham muito o que fazer em casa, não tendo muito o que ocupar o seu tempo, aí a língua começa a ser usada de uma maneira maliciosa. A igreja tem lugar para as mulheres idosas, mas usando a língua para o bem, e em sequência vai falar sobre essa parte delas ensinar as mais jovens. E aí eu quero terminar com este: não escravizadas a muito vinho. Talvez essas mulheres tinham passado por experiências difíceis na vida. Talvez um marido que não a amou como devia, talvez criou alguns filhos que deram muito trabalho, ou estavam até rebeldes, e talvez para esquecer-se dessas dificuldades, elas eram dadas a beber, para tentar esquecer as dificuldades da vida. Paulo está dizendo, olha, você precisa de todas as suas faculdades para poder viver uma vida que honra o Senhor. Então, não se envolva em ficar embriagada. Então,
concluindo, o que estamos vendo aí é isso. A vida em Cristo é transformada, é nova. Envolve aquilo que somos, como nos relacionamos com o Senhor e como nós nos relacionamos com outras pessoas também. Que Deus nos ajude. A maioria de vocês não estão nessa classe de idosos ainda, mesmo vocês que estão na internet aí também, mas já agora está vivendo rumo a essas coisas para ser exemplos de vida cristã na velhice, onde muitas vezes não é assim. Obrigado, Senhor, por Tua santa palavra que olhamos aqui. E essas coisas que nós vimos, Senhor, não são possíveis no nosso próprio esforço, só são em Cristo. Muito obrigado por ter vindo a este mundo, sofrer e morrer na cruz do Calvário, para nos livrar de todo tipo de egoísmo, todo tipo de orgulho, a fim de que nós sejamos instrumentos úteis nas Tuas santas mãos. E assim glorificar-Te em tudo nas nossas vidas. Nós rogamos isto no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pastor Adriano.